Já quero ministrar a bênção do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Estamos aqui de volta. Olha lá, hein? Já estou com o material preparado para nós fazermos o nosso curso de escatologia bíblica aqui no nosso canal, totalmente gratuito, tá certo? E hoje eu quero trazer uma mensagem bem diferente da parte de Deus para nossas vidas, tá certo? Para você aí meditar e colocar em prática na sua vida. E o tema é bem interessante, tá certo? E o tema é para chamar a sua atenção, mas calma, não vai criticando não, tá certo? Assiste o vídeo completo, aí você vai entender o porquê que eu trago esse tema. E o tema é qualidades de Satanás antes e depois da queda. Ele tinha qualidades, claro, ele foi criado por Deus, o anjo querubim, tá? O anjo querubim foi criado por Deus. Antes da queda, nós vamos ver as suas qualidades, tá? A Bíblia diz que Deus o fez ele. Só que depois que a iniquidade entrou no coração dele, aí ele buscou a prática do mal. Aí Deus sai da vida dele, Deus se aparta dele, tá certo? Porque Deus não compactua com o mal. E nós vamos usar dois textos bíblicos, tá certo? Nós vamos usar o texto de Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Também vamos usar o texto de Ezequiel 28, do 14 até o verso 19, para ele mostrar para você as qualidades, tá certo? O que ele tinha antes e depois da sua queda. Primeiro, para que a gente possa entender a mensagem, nós vamos saber o que é qualidade, tá certo? Qualidade é um substantivo feminino, tá certo? Que significa propriedade de determinar a essência ou natureza de um ser ou coisa. Olha só, nós vamos entender agora sobre essa determinação da essência ou da natureza, que é qualidade. Quais eram as qualidades que ele tinha? Primeiro, a Bíblia nos diz que ele era um querubim ungido para proteger. Está lá em Ezequiel 28:15, tá certo? Eu vou fazer a leitura para que você veja que eu estou acompanhando aqui na Bíblia. Olha o que diz Ezequiel 28, versículo de número 14. Olha só. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas. Olha só, outro detalhe, ele estava em meio às pedras afogueadas, tá? Ele não era um anjo afogueado. No outro vídeo você vai aprender comigo a classificação angelical, tá certo? Então, continuando, ele era um querubim ungido por Deus para proteger o jardim, tá certo? Para fazer aquela proteção a qual Deus havia determinado. Então ele era um guarda, uma espécie de anjo protetor, vigilante. Então essa era uma qualidade a qual Deus tinha dado a ele, tá certo? Então Deus o criou, Deus o ungiu e colocou ele como protetor. E a segunda qualidade que ele tinha, perfeito eras nos teus caminhos. Ezequiel 28:15 vai nos dizer: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou-se iniquidade em ti. Olha só, a Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos, ele tinha uma perfeição diante de Deus, porque desde o dia em que ele foi criado, Deus o criou perfeito, tá certo? Então Deus assim o fez. E a Bíblia nos diz hoje que há caminhos para o homem que parecem ser bom, caminhos que parecem ser perfeitos, mas o seu final é o quê? É morte, tá certo?
Então você que está em retidão, que está andando, buscando a perfeição em Deus, tome cuidado, tá certo? Tome cuidado, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Tá certo? Muitas das vezes as pessoas se acham: não, eu tenho uma perfeição, tudo que eu faço é bom, tudo que eu faço fica bem direitinho, mas tome cuidado, tá certo? Porque ele era perfeito em seus caminhos. Não havia falha, tudo que no seu percurso era reto. Mas até que o dia que achou-se iniquidade nele. Quantas pessoas hoje estão na igreja, não trabalham bem, fazem as coisas perfeitas, mas elas acabam se ensoberbecendo. Elas perdem a humildade. Aí é que está o erro. Quando a pessoa deixa a humildade sair da vida dela, a soberba entra no seu coração, e aí aonde vem a queda. Porque assim aconteceu com Lúcifer, assim aconteceu com o querubim ungido. Ele deixou que a iniquidade fosse gerada em seu coração. Terceiro ponto, formosura. Ele tinha formosura, sabedoria e resplendor. Onde é que está isso? Ezequiel 28, no verso 17, nos diz a santa palavra do Senhor. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Olha só, louvado seja o nome de Jesus. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhe para ti. Olha só, ele deixou, né, que essa formosura de sua sabedoria, esse resplendor, viesse o contaminar. Tá certo? Olha só, tem muita gente, né, que tem uma formosura. Tem muita gente que tem uma sabedoria tremenda, brilhante. Mas qual o detalhe disso? É proibido ser sábio? Não. Não é proibido ser sábio, até porque os sábios procuram aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Aquele que presta atenção no que é ensinado terá sucesso, aquele que tem, meu Deus eterno, será feliz. Não há proibição em aprender, mas a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado para não se estribar no nosso conhecimento, não tropeçar, não passar do limite daquilo que nós devemos conhecer. Saiba até onde Deus quer que você venha saber. Quem já jogou bila vai saber o que é estribar, né? Eu jogava bila, aí não dava o palmo, né? Quando a bila ficava distante da outra, que não dava o palmo, era estribou. Aí diz, estribou, ou seja, passou, né, da dimensão, passou do limite. Tá certo? Então não deixe que o seu conhecimento venha lhe soberbecer. Não deixe que o seu conhecimento torne uma pessoa soberba ao ponto de que isso entre no seu coração e venha querer lhe colocar superior às outras pessoas. Se você tem um conhecimento, glorifique a Deus. Se você tem aí sabedoria, glorifique a Deus, que isso é importante. Mas isso não lhe coloca ao nível maior do que ninguém. Pelo contrário, todos nós perante Deus somos a mesma pessoa. Tá certo? E outra coisa, ele trabalhava para o serviço do Senhor. Onde é que está isso? Ezequiel 28, no verso de número 14, ele diz, né, que era um querubim ungido para proteger. Ele era um servo de Deus, ele estava ao serviço do Senhor. Tá certo? Ele estava ali para servir esse Deus verdadeiro, esse Deus todo-poderoso. E qual o detalhe disso? Há algum erro nisso? Não. Isso eram as qualidades que havia antes da queda. E depois da queda, ainda ficou alguma qualidade? Será? Será que uma pessoa que está na presença de Deus, buscando ao Senhor, tem diversas qualidades, quando ela cai, quando ela sai do caminho de Deus, ainda fica alguma qualidade boa? Ou nós olhamos apenas para o erro e desprezamos as pessoas, porque elas caíram, porque elas ficaram em meio ao caminho? Eu vou mostrar para você, deixando claro, eu não estou defendendo Lúcifer. Jamais, eu não estou defendendo Satanás. Eu não estou dizendo que ele é bom, não. Eu estou mostrando as qualidades que ele tinha antes da queda e o que ainda ficou após a queda. Vamos lá. Qualidades depois da queda. Conhecimento. Conhecimento é uma qualidade. Só que qual detalhe? Ele usou o conhecimento das escrituras para ir contra
a pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Lembra lá da tentação de Jesus? Ele usou por 3 vezes a palavra contra o nosso Senhor, porque ele tem conhecimento. Olha só, antes da queda ele tinha sabedoria, só que agora ele tem um conhecimento. Como assim, sabedoria e conhecimento? Vou te explicar. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tá certo? E ele perdeu esse temor quando ele quis ser maior do que Deus. Ele quis ser semelhante a Deus. Aí é onde ele tropeçou. Ficou-lhe apenas o conhecimento. Mas sabemos que o seu final já está pronto, né? Ele será julgado, ele será lançado no lago de fogo. Isso a gente vai aprender no nosso curso. Tá certo? Então ele usou as escrituras contra Jesus. Como? Ele diz, olha, dá ordem aí para que essas pedras, né, se tornem pães, né? Faz com que essas pedras se transformem em pães, porque ele viu que Jesus estava ali jejuando e havia necessidade de um alimento. Tá? Aí Jesus repreende ele, olha, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Daí ele diz para Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra. Tá certo? E o que é que ele disse? Jesus disse para ele, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outra ocasião, ele coloca Jesus lá, tá lá no alto monte, vendo todas aquelas riquezas, todas aquelas coisas mais lindas, e diz, olha, tudo aí eu te dou. Te dou, tá aí, ó. Porque todo o poder foi me dado aqui, eu te dou tudo. Tá? Tudo eu te dou. Se tu se prostrar e me adorar, Jesus diz para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Ou seja, ele ficou ainda com conhecimento. E o que acontece? Ele tem enganado muitas pessoas. Tá? Ele está usando esse conhecimento que ele tem para o mal. Tá certo? Então o que acontece? Ele usou de conhecimento para querer derrubar Jesus, só que ele acabou se dando mal, porque o Senhor Jesus Cristo é o mais sábio e excelente de todo o universo. Ele é o nosso próprio Deus. E no 2, trabalho. Ele ainda continua trabalhando. Só que ele está trabalhando para quê? Para querer destruir as vidas, para destruir as famílias, para destruir os objetivos, os planos. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E o diabo, ele faz isso na vida das pessoas. Ele começa a matar, roubar, destruir, porque ele trabalha, todos os dias ele trabalha. Tá certo? Ele não tira folga, ele não tira férias e ele tá todo dia trabalhando. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele tá trabalhando ali. Eu lembro da passagem de Jó, né? Você vê lá, de onde tu vens? Ele diz, de passear a terra e rodear por ela. Então ele está ao nosso derredor. A Bíblia diz que ao nosso redor está os anjos. E ao derredor ele está lá, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Esperando apenas um vacilo para querer arquitetar, trabalhar contra nossas vidas. 3. O que ainda ficou? Uma qualidade, remindo o tempo. Se tem uma coisa que ele sabe, é aproveitar o tempo. Ele fica ali, ó, só na expectativa. Quando você dá o primeiro vacilo, igual a serpente, pá, dá o bote. Então ele remia o tempo, ele aproveita o tempo. Ele não perde tempo, tá? E muitas das vezes nós estamos perdendo tempo com tudo em nossas vidas. Em vez de estar fazendo a obra, de estar pregando, estar evangelizando, estar trabalhando para o Senhor, de alguma forma, falando para qualquer pessoa ali de Cristo, fazendo pelo menos o mínimo. E muitas das vezes nós não estamos fazendo isso. E ele está sempre o quê? Trabalhando, arquitetando contra nossas vidas. Por quê? Porque ele é nosso inimigo, ele é nosso arquirrival. Só que tem um detalhe, a Bíblia diz que pouco tempo lhe resta, tá certo? E por ele saber que pouco tempo lhe resta, ele continua trabalhando. Só que Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Deus nos levantou para nós desfazermos as obras do diabo.
Ou seja, Deus nos deu autoridade. Creia nisso. Você tem autoridade para orar e repreender demônios, para orar e as pessoas ser curadas, para orar e as pessoas ser libertas. E as pessoas ouvirem uma palavra e aceitar a Jesus Cristo através da sua vida. Você é importante para Deus. Você é uma pessoa escolhida pelo Senhor. Ainda há esperança para a tua vida. Então, para que você entenda como aconteceu o cenário. E outro detalhe, tá certo? Para que você fique aí, mas você não falou nem de Isaías ainda, só falou de Ezequiel, e eu vou trazer o texto aqui de Isaías para você, ó. Outra coisa importantíssima, viu? Não adianta ter qualidades se a humildade não está no teu coração, tá certo? Eu vou ler agora o texto de Isaías, no capítulo 14, verso 12. Olha só. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Olha só, o que acontece? Muitas das vezes, você tem qualidade, mas a humildade ela não existe no teu coração. Ele tinha qualidades, mas a humildade já não estava mais com ele. Muitas das vezes você está aí exercendo um cargo bom na empresa, você está exercendo um cargo bom na igreja, você está exercendo algum cargo na sua escola, na sua faculdade, algum curso. E aí, muitas das vezes a humildade ela não está no teu coração. Você se ensoberbece, acha que é melhor do que os outros, acha que pode mais, porque sabe mais, porque é mais qualificado, tá certo? Mas deixa eu te dizer, deixa a humildade tomar conta da tua vida. Deixa a humildade tomar conta do teu ser, que você vai ser uma pessoa melhor, você vai ter uma vida melhor com Cristo. Satanás tinha sabedoria, formosura, resplendor, era perfeito no que fazia, mas deixou que a iniquidade entrasse no seu coração. Olha para que melhor. Perfeito, sábio, tinha uma formosura, um resplendor, tá certo? Só que o que acontece? Deixou a iniquidade entrar no seu coração. Tem pessoas, gente, que é incrível, é autodidata, aprende assim no vento. Pega o conteúdo assim e entra na cabeça muito fácil. Mas o que acontece? Não tem humildade. Aí Deus vai e pega, ó, amassa o vaso, aperta o vaso, trabalha o vaso pro vaso aprender. É isso que Deus faz. Seja uma pessoa humilde. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ele vos exaltará. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que a si mesmo se exalta, ó, Deus vai pegar, ó, e vai humilhar, vai amassar, vai tratar. E o tratamento de Deus dói, tá certo? Vamos lá. Ele tinha um alto cargo, era bem visto, mas não se contentou com o que Deus deu. Havia dado a ele o que Deus havia dado, que Deus havia entregue a ele, ele não se contentou, tá certo? Pois quis ser semelhante ao Altíssimo, querendo deixar de ser servo e querendo ser Senhor. Olha só a diferença. Pode o vaso mandar no oleiro? Foi o que ele quis. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Olha só o que diz o texto, não sou eu que estou dizendo, é o texto em Isaías, capítulo 14, no verso 13. E dizias no teu coração, e subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, aleluia, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E o pior está aqui, ó. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Olha só a punição que Deus trouxe para ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deixando claro isso, trouxe juízo sobre o querubim que nós vemos agora em Isaías, versículo 15, ele diz, vou ler novamente. Contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Deus não divide a sua glória com ninguém, tá certo? Deus, ele abate os soberbos e exalta os humildes. Então, para que você entenda hoje, tá?
Se o querubim ungido, criado por Deus, perfeito, uma coisa maravilhosa, deixou a iniquidade entrar no seu coração, quis ser algo maior do que aquilo que Deus havia determinado para ele, caiu, se perdeu, quanto mais nós, pessoas falhas, tendenciosas ao pecado, tendenciosas às coisas humanas, às coisas naturais, às coisas terrenas. Reflita nisso, tá? Que as suas qualidades sejam para a glória de Deus. Que as suas habilidades sejam para a glória de Deus. Não se exalte, mas se humilhe diante do Senhor. Porque ao seu tempo Deus te exaltará. Ao seu tempo chegará a sua vez de ser abençoado por Deus, de ter uma vida gloriosa com Cristo, tá certo? Lembrando, tá? Eu não estou dizendo que ele era bom, eu não estou dizendo que ele é uma pessoa boa. Pelo contrário, ele é mau agora. Deus não criou mal. O mal originou-se dentro dele, tá certo? E ele trouxe o mal para a humanidade. Lembra lá do jardim, enganando Eva e depois Adão caiu? Pois é isso que ele quer fazer, derrubar os servos de Deus, derrubar os escolhidos de Deus, mas não vai não, sabe por quê? Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar, que você possa ter aí uma vida grandiosamente abençoada por Deus, você e sua família e sua casa, no nome do Senhor Jesus, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o like, divulga a mensagem, compartilha, muitas pessoas estão precisando ouvir uma palavra do Senhor, tá certo? E eu vou trazer um vídeo, tá? Não esquece, eu vou trazer um vídeo, a classificação angelical, para que você entenda qual a classe que ele estava, se havia classe superior ou inferior a ele, mas eu vou deixar você na curiosidade para o próximo vídeo. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, no nome de Jesus.